Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Gente que Lidera. Hoje eu tô com uma convidada que a vida me deu. Eu tô com uma convidada que ela é psicóloga de formação, tem mais de 26 anos de experiência na área de recursos humanos e também tem uma consultoria que presta serviços de recrutamento e seleção, que é a For People. Então, recebam a Gabriele Caetano! Muito obrigada! Obrigada, Dani. Que apresentação linda. Ai, mas essa apresentação é digna de você, Gabi. Olha quem fala. Maravilhosa. Gabi, eu queria que você começasse contando um pouquinho da tua história para as pessoas te conhecerem. Que você faz um trabalho incrível também com mulheres, que a gente vai entrar nesse tema. Mas antes disso, eu queria que o pessoal conhecesse quem é a Gabriele. Que pra mim, vulgo Gabi. Dani, eu sou a Gabriele, eu sou gaúcha, natural do extremo sul do Rio Grande do Sul. Sou formada em psicologia também há 26 anos atrás. Eu já iniciei a minha carreira mesmo sendo psicóloga dentro da área de recursos humanos. E a pergunta que não quer calar, né? Como que eu vim parar nessa cidade de pedra em São Paulo? Eu costumo dizer que lá atrás, bem no início da minha carreira, quando eu trabalhava numa multinacional, eu vinha para cá a cada 6 meses. E aí você imagina, Rosinha do Chico Bento na cidade grande, porque a minha cidade, no qual eu sou natural, fica 1h30 do Uruguai. Caramba! Do Chuí, sabe o Iapoca, o Chuí? Lá embaixo. Uhum. Chuí, fica 1h30 do Chuí. Então imagina a Rosinha do Chico Bento na cidade grande. Era eu, vindo para cá, para as reuniões do corporativo. E uma dessas vezes eu olhei assim e disse assim, um dia eu vou chegar em São Paulo como diretora de RH numa grande multinacional. E eu construí literalmente a minha carreira fazendo com que eu chegasse aqui. Em 2003, graças a Deus, eu cheguei em São Paulo. E aí, com isso, eu acabei trabalhando em várias empresas nacionais e multinacionais. E em 2015, eu resolvi empreender, resolvi alçar voos. E aí eu criei a For People Consulting Training. Só que durante todos esses anos, esses 26 anos de carreira, eu nunca deixei de clinicar. Eu sempre continuei clinicando. E daí a minha outra vertente de trabalho, que não somente recursos humanos, mas também trabalhar com mulheres, né? Eu tenho uma formação em psico-oncologia, que foi a primeira formação que eu fiz, a primeira especialização, trabalhando com pacientes oncológicas, e especificadamente era somente mulheres. E com isso, então, eu acabei me especializando e trabalhando com elas. E em 2020, em plena pandemia, né, no qual a gente estava presas dentro de casa, muitas mulheres com seus maridos, seus filhos, sem saber o que fazer, muita gente se separando, eu criei, então, o Desvende-se, Abra Seus Olhos para Você, que é uma mentoria realmente para dar uma sustentação para essas mulheres suportar aquele período que elas tiveram. Foram 12 turmas online, né, de 2020 até 2023, mais ou menos. 2024 eu parei. E devido à grande repercussão que teve, a grande maioria de mulheres, eles sempre me perguntavam no direct quando que eu ia novamente trazer a vida novamente ao Desvende-se. E aí em 2025 eu disse, quer saber? Vou botar novamente o Desvende-se aí, vou dar uma sustentada nessa mulherada que está pedindo e vamos lá. E aí eu criei o Desvende-se presencial, então. Muito legal. E quando a gente fala dessa área que você trabalha de mulheres, eu percebo claramente o quanto que, em alguns momentos, mulheres ou até mesmo organizações acabam perdendo a identidade. Então, me fala um pouco desse trabalho de reconexão que você tem feito, não só no mundo corporativo, mas principalmente na vida dessas mulheres. E eu, como mulher, eu vivi isso também, que eu acho que um dos grandes desafios, né, sendo mulher, é a maternidade, que é quando você, de fato, precisa se reencontrar e se reconectar. Né? Claro que cada mulher passa por desafios diferentes, mas acho que esse é um grande momento ali na vida da mulher. Então, conta um pouquinho do que você viu do mundo corporativo e de mulheres que, no mundo corporativo, empresas que crescem e perdem identidade, ou mulheres, por algum processo que viveram, acabam perdendo a identidade. Existe algo que você viu, um padrão?
similar? É curioso isso, porque são temas extremamente afins. Tanto uma empresa quanto as mulheres, elas passam por um período de perda de identidade. Quando que elas perdem essa identidade? A empresa perde quando ela começa a crescer muito rápido, que começa a você ver os valores da empresa somente como um quadro na parede, que eles realmente não são praticados, quando aquele discurso bonito fica somente na fala e não nas práticas. Aí você vê essa empresa perdendo sua identidade. E as mulheres, quando elas querem abraçar o mundo, quando elas começam a diminuir para caber naqueles espaços, quando elas começam literalmente a se comportarem de uma forma para atender a expectativa dos outros, ou da família, ou até da própria empresa no qual ela trabalha. Então, assim, em determinado momento, são assuntos que acabam casando, tanto a área corporativa quanto a área feminina, né, de trabalhar literalmente com as mulheres. E aí eu digo que dentro da empresa, esse resgate da cultura que se perde, né, nesse crescimento da empresa, é a hora que o RH tem que estar extremamente atento e preparado para isso, para que realmente essa cultura seja praticada e não somente ali, porque quais são os reflexos disso, né? Muitas vezes são equipes desengajadas, lideranças extremamente perdidas, um turnover altíssimo. Então, são situações que são danos colaterais que acontecem e que muitas vezes os próprios donos, presidentes, dependendo do tamanho da empresa, não conseguem perceber isso. E quando a gente trabalha diretamente com mulheres, a gente faz uma conexão diretamente com isso, porque a gente passa por isso. Você trouxe aqui a questão da maternidade, né? A maternidade, claro, tem os hormônios, tem mudança de corpo, tem várias coisas. Mas também, se a gente parar para pensar, a Daniela profissional, né? Como é que foi juntar a maternidade e a questão profissional ali, de você voltar para a empresa e voltar para a empresa mãe? Antes você era livre para olhar o todo, agora não, agora a sua prioridade mudou. E é isso, a perda da identidade está muito pela clareza, pela falta de sustentação, pela dificuldade de você realmente olhar aquilo que realmente importa para você. A empresa é os valores que sustentam, mas mesmo que ela perca a identidade, ela vai continuar faturando. Mas a mulher, ela vai continuar sustentando a família, ela vai continuar equilibrando todos os pratos, mas elas ambas se perdem a empresa perde da sua essência, o porquê que ela foi criada, e a mulher se perde de si. Então é extremamente coeso, vamos dizer assim, os dois temas, e eu sou apaixonada por falar por eles. E quando você fala isso, né, olhando para mulheres, pegando o gancho que você falou, acho que a questão do autoconhecimento que você trabalha nesse processo do seu programa, do Desvende-se, ele é muito importante. Porque o autoconhecimento, quando você tem esse autoconhecimento, te gera consciência. Mas o que vai fazer, de fato, a mudança do comportamento é a ação. Mas sem passar por esse processo de você entender o que é importante para você, quais são os seus valores, o que você negocia, o que você não negocia, para você entender e fazer esse movimento é muito importante. Então, autoconhecimento sem ação não tem sustentação. E nas empresas, o que eu percebo, o que você trouxe também é muito importante, porque nas empresas a cultura tem lá estampado qual é a missão, visão e valores. No final do dia, o que de fato vai refletir a cultura da sua organização são os comportamentos que você tolera e que você não tolera. Exatamente. Quando a liderança está lá ou não. Exatamente. Então, acho que quando você traz esse trabalho que você faz, parece, nossa, não tem nada a ver, mas no final do dia tem tudo a ver. Com certeza. E assim, o Desvende-se, ele está ancorado em 3 pilares, né? Que é a clareza, posicionamento e ações práticas. Então, você com clareza, você sabendo se posicionar, você consegue dar um movimento, uma direção, uma ação para sua vida. Você consegue trabalhar esse seu resgate novamente
próprio, né? O seu próprio resgate. A empresa, no momento que você traz clareza, posicionamento para a empresa, e quando eu falo de posicionamento, tanto da alta direção, dos C-levels, dos executivos, quanto das próprias lideranças mesmo, que estão ali diretamente junto com os colaboradores. Traz também esse novo olhar, esse novo posicionamento, uma nova cultura, mas não é todas as empresas que estão preparadas para fazer isso e que querem fazer isso, né? Hoje, apesar do Desvende ser direcionado, né, para mulheres que realmente querem e desejam se reencontrar, né, fazer as pazes consigo, voltarem para casa, que eu costumo dizer, né, as empresas, elas precisam desenvolver esses líderes para apoiá-las também a voltarem para casa, para voltarem para os seus valores, para voltarem para a cultura raiz mesmo. A gente entende que os anos vão fazendo com que às vezes as prioridades nas empresas mudem, os produtos mudem, enfim, mas a cultura é o que faz realmente a empresa. Então, como é a identidade que faz realmente a mulher, né? Eu tenho certeza que a Daniela sabe quem ela sabe os valores dela, independente de hoje ela ser mãe. Mas aí eu te pergunto, quem é a Daniela mesmo, né? Quem é a Daniela que não é a mãe, que não é a esposa, que não é a... Quem é ela com ela mesma? Exatamente, a executiva. Tira tudo isso, sabe? Tira todas as tuas versões e me diz, quem é a Daniela? É isso, o Desvende-se, ele serve para isso, para você entender. Primeiramente, quando você entende quem é você consegue colocar como você colocou, o que eu permito, o que eu não permito, até onde é negociável para mim, aonde não é negociável. E aí você para pensar e diz assim, tá, tudo bem, mas será que aí eu não vou ficar um pouco egoísta? Porque essa é a primeira pergunta que muitas vezes as mulheres fazem para mim. Ah, mas eu vou me tornar egoísta. Eu disse, depende da forma como você olha. Exato, mas eu acho que a questão também tem um pouco assim, não é o que eu quero, é como eu vou fazer esse movimento, porque se você também não tem claro o que você quer, por que você vai por esse caminho, qualquer caminho serve. Exatamente. Mas o como, ele pode ser feito de várias formas, e eu acho que o como aqui é importante, não é a questão, será que eu vou me tornar egoísta? Você tendo clareza do que você vai querer é importante para você direcionar o como. E o como eu acho que é o que faz total diferença, né? Eu escuto muitas histórias, tanto no consultório quanto também nas mentorias, enfim. E dentre essas histórias, assim, o que vem muito de relato de mulheres que passaram pelo processo do Desvende-se, que eu costumo chamar elas de despertas, é que o melhor posicionamento, elas não se calam mais, elas conseguem colocar literalmente o ponto de vista delas. E aí Muito é um bom. trabalho que é o que você falou, é a forma, é o como que eu coloco, e eu trabalho isso com elas. Então hoje tem o Desvende-se, que é realmente para ela entender quem ela é, resgatar essa identidade, mas eu tenho um plano de sustentação com elas depois, que é a mentoria, que se chama Axis, Desvende-se, né? O que é o Axis? É eixo, é para conseguir sustentar essa mulher naquela transformação que ela passou por aquele processo. Quando eu estou trabalhando diretamente com as empresas, qual é o meu foco ali dentro? Desenvolvimento de lideranças. Por que desenvolvimento de lideranças? É eles que vão sustentar todas as mudanças que são necessárias. É eles que vão conseguir sustentar os colaboradores, né? O desejo não é desenvolver chefes, e sim líderes, e fazer com que eles, acima de tudo, e aí aquela frase chavona que a gente fala dentro de RH, que é a pirâmide invertida, eu preciso que os executivos estejam com a mentalidade bem comprada, um mindset extremamente aberto para que seja necessário haver essa mudança de cultura, né, para que haja esse resgate de identidade. Quantas e quantas lideranças, muitas vezes, maravilhosas a gente perde nas empresas porque elas se perdem no meio do caminho. Sem dúvida, não tenho dúvida disso. E desse trabalho que você faz na For People, que eu já tive a oportunidade de conhecer e que, de fato, assim, pessoal, é incrível. A For People, ela já me atendeu em algum momento ali na minha vida corporativa, fazendo trabalho de desenvolvimento de liderança. E eu queria que você trouxesse um pouco desse trabalho de team building que você faz na For People. Porque na época a gente trabalhou questões relacionadas à comunicação, feedback,
feedback e tudo mais, mas o que você percebe que é uma característica dentro do mundo corporativo que se você tiver um movimento para desenvolver essa liderança, na grande maioria das vezes você percebe resultado positivo? Eu costumo dizer o seguinte, quando eu foco no desenvolvimento de liderança, que foi inclusive o trabalho que nós fizemos juntas, eu foco sempre em comunicação e conflito, que são as duas coisas que eu digo que é o maior problema hoje dentro das empresas. E dentro do trabalho do team building, tem várias atividades que a gente consegue fazer assim. Apesar da gente ter feito indoor, ultimamente eu tenho feito bastante a parte experiencial, que é outdoor, né? Que a gente literalmente leva essas lideranças para entrarem em contato com desafios até. Muitas vezes eles trazem até para o pessoal esses desafios, assim, em equipe que a gente faz esses trabalhos. Mas trabalhando sempre a comunicação. Por que a comunicação? Porque a forma como a gente fala, muitas vezes, é o que acaba desencadeando muitos conflitos. E às vezes o que a gente não fala também é o que desencadeia muitos conflitos, que é o que desencadeia muitos ruídos. E aí tá, então a gente sai bastante do clichê do feedback, do one-on-one, de avaliação de desempenho. A gente trabalha a questão relacional. As pessoas parecem que não sabem mais se relacionar hoje em dia, né? As pessoas não sabem mais conversar, elas não sabem mais aceitar o ponto de vista do outro. Parece que tudo que você fala vira uma ofensa, mas eu acho que tem uma questão que é a forma como você se comunica. Tem até aquele livro que é super forte, que é a comunicação não violenta, que Sim. a comunicação ela tem que partir a partir, tem que partir a partir é ótimo, a comunicação ela tem que estar pautada nas suas necessidades, não, poxa, você não fez isso, olha, a minha necessidade é que a gente faça esse relatório porque eu preciso entregar. E aí o líder muitas vezes ele tá com a pressão do resultado para fazer a entrega do que ele precisa e nesse momento de se comunicar, ele acaba não usando a melhor comunicação. Então é importante, e esse trabalho que você faz é muito legal porque permite ao indivíduo ter uma caixa de ferramentas que ele consegue pegar qual é a melhor ferramenta para aquele momento. Porque vai ter momentos que o líder tem que ser mais incisivo, vai ter momentos que o líder ele pode ser mais aberto. Mas em que momento usar isso para cada situação e para cada momento da sua liderança também, né? Você sabe que, agora você estava falando, eu estava me recordando numa das minhas experiências profissionais, no qual eu fiz o desenvolvimento de lideranças, o primeiro módulo era sobre inteligência emocional. Porque realmente, logo que eu entrei na empresa, eu percebi que faltava isso nas lideranças, inteligência emocional. Então, se a pessoa não está bem com ela, com tudo que diz respeito à vida dela, não somente profissional, isso vai repercutir nos colaboradores, isso vai repercutir até na própria empresa. E aí eu me lembro que foi feito, os colaboradores estranharam, nossa, inteligência emocional, assim, até eu me lembro que a diretoria foi a primeira que me perguntou, mas o que leva você a pensar que inteligência emocional tem que ser o primeiro módulo, né? Porque uma das coisas um dos motivos que eu montei a For People foi literalmente customizar esses programas todos. Por quê? Quando eu estava na cadeira executiva, quando eu estava lá sentada na cadeira de diretora, a grande dificuldade que eu tinha era encontrar uma consultoria que entendesse o meu segmento e que não viesse com aqueles programas de prateleira já formatados, prontos, não. Eu queria uma consultoria que construísse comigo dentro das minhas necessidades. Então, comumente, quando eu estou numa empresa, eu construo de acordo com a necessidade dela. Então, naquele momento, a necessidade daquela empresa era a inteligência emocional. E aí, quando a diretoria me pergunta assim, mas o que te levou a pensar, né, que fosse inteligência emocional, eu trouxe um monte de fatos que aconteciam dentro da empresa para ela, entendeu? E aí ela me olhou e disse assim, nossa, eu nunca percebi. Eu disse, porque você também tem que participar do treinamento de inteligência emocional. Aí ficou me olhando e eu disse, bom, o meu jeito é esse extremamente direto. Eu estou aqui para apoiá-los a vocês conseguirem crescerem e elevarem essa qualificação dentro da parte da liderança. E a inteligência emocional é a primeira. Ele olhou e disse assim, vou participar. E aí é muito bom isso, quando a própria empresa, né, os próprios executivos C-levels, eles compram essa ideia. Mas é muito difícil quando você apresenta uma grade de disciplinas para as empresas, não tão acostumadas.
E aí olham e dizem assim, nossa, mas comunicação não violenta? Porque, por isso que eu tô falando, a gente sai do clichê, a gente sai do, feedback 360 graus, eu vou na mão. Não que não seja importante, é importante ensinar. Porque tem um básico ali que precisa ter. O básico precisa ter. É, Mas tem coisas que você precisa dar antes. Se eu não der uma comunicação não violenta, como que vai ser o feedback desse líder? exato. Você não sabe. Esses dias eu estava conversando com uma executiva e ela literalmente ia dar um feedback e ela falou, não, porque eu vou falar para a pessoa que ela ia ser promovida e agora ela não vai mais. E aí eu disse assim, se você me permite sugerir uma nova postura, né, uma nova forma de você falar, para que a pessoa entenda, mas que não fique dessa forma, porque fica violento, fica forte isso. E outra coisa, a partir do momento que ela decide dar um feedback desta forma, esse colaborador, ele vai se abrir ou vai se fechar? Vai se fechar. Ele vai se fechar. E aí, o resultado que você precisa entregar a partir daquele colaborador, como é que fica? Não acontece. Exatamente, exatamente. Ele, além dele se fechar, por mais resultado que ele te traga, você já perdeu ele. Não tem como você resgatar. Ele nunca mais vai te olhar da mesma forma, porque você foi dura. Então, você tem que dar o feedback, sim, porque eles precisam aprender a dar o feedback. Mas também eles precisam aprender a forma, porque senão acabam gerando o quê? Conflito. Por isso que eu falo que comunicação, trabalhar a comunicação com liderança e a administração de conflitos são as duas, vou dizer assim, são os dois pilares extremamente importantes para todas as empresas de desenvolvimento de lideranças. Eu concordo. E se a gente for pegar pesquisas de clima em todas as organizações que eu passei, eu tive a oportunidade de aplicar tanto a GPTW quanto outras pesquisas, sempre o cerne da pesquisa de clima era a comunicação. Ou porque o líder ele não estava perto, que ele não dava feedback, que ele não sabia se posicionar, que ele não sabia extrair o melhor do time. E essa é uma grande alavanca para a entrega de resultado. Porque no final do dia nós somos seres relacionais. Exatamente. Então, se a gente não conseguir se relacionar com as pessoas, como que a gente vai extrair o melhor delas? Exatamente. E muitas vezes, mesmo que seja na pesquisa de clima, não fica claro para eles o que está sendo medido. Eles somente respondem aquelas perguntas de uma forma realmente com ponto de vista. Muitas vezes eles acham ainda, por mais que você contrate uma empresa, seja terceirizado, você diga que existe um sigilo, ainda existe aquela situação de que vão ficar sabendo o que eu estou respondendo, então ainda também tem essa dificuldade, mas ao mesmo tempo, a falta de clareza, muitas vezes, até para como que eles têm que responder aquilo ali. Também já implantei GPTW em algumas empresas e eles dão todo o apoio, todo o suporte, eles dão, bom, você sabe, a grande maioria das pessoas também já conhecem a técnica do GPTW, da pesquisa, mas mesmo assim eles ainda desconfiam, dizem, tá, mas como que eles vão... a empresa, a GPTW, não vai passar essa informação para o RH, e aí a gente teve que fazer todo um trabalho de conscientização para que eles pudessem ser verdadeiros. Então, eu digo isso, às vezes a falta de clareza da empresa também conseguir colocar os seus projetos, os seus programas, dificulta também o colaborador de conseguir se entregar para qualquer tipo de desenvolvimento. E uma outra coisa extremamente importante, que eu acho que vale lembrar aqui, o plano de desenvolvimento individual dos nossos colaboradores, e isso é uma coisa que existe ainda uma dificuldade das pessoas, os funcionários nas empresas entenderem. É uma responsabilidade minha enquanto colaborador. A responsabilidade não é da empresa. A empresa vai te auxiliar você enxergar o que você precisa se desenvolver para estar ocupando aquele cargo, aquela cadeira. Agora, ela vai te oferecer algumas coisas, sim, mas também ela não vai te oferecer tudo. Isso está muito dentro de você. Isso está muito do quanto que você quer crescer na sua carreira, o quanto que você quer evoluir, o quanto que você realmente quer entregar. E não necessariamente o seu plano de desenvolvimento que você fizer fora dali, que você for investir em cursos,
para você isso. O teu conhecimento é o teu maior patrimônio. Com Ninguém certeza. vai te tirar isso, né? Mas as pessoas ainda, a grande maioria dos colaboradores ainda, eles acham que é de responsabilidade da empresa dar toda a parte de desenvolvimento para ele. Mas é eles que estão dizendo para mim que eu preciso. Aí é que tá. Não é a empresa que tem que dizer. É você que tem que sinalizar para a empresa aonde que você quer crescer, o que você quer fazer, sabe? Ou você quer ficar ali no feijão com arroz, não quer crescer, não quer evoluir, não quer ser promovido, só quer aumento de salário, ok, tá tudo bem. Acho que temos lugar para todas as pessoas dentro da corporação. Mas a grande maioria quer crescer. Quer subir de cargo. Então, para isso, tem os planos de desenvolvimento. E aí é que está essa conscientização. A gente precisa fazer essa conscientização para os nossos colaboradores que eles, sim, são responsáveis pelo próprio plano de desenvolvimento individual deles. E eu concordo muito com isso, porque eu acho que também tem uma parte do colaborador que é ele entender aonde ele quer chegar. Porque, por exemplo, quando eu virei a chave, que eu assumi minha primeira cadeira de diretora, qual foi a minha leitura? Eu tinha muita experiência nas áreas de BP, Talent Acquisition, que é recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cultura e tudo mais. E eu não tinha o conhecimento na área de administração de pessoas, férias, folha, encargos sociais e tudo mais. Então, eu já estava no movimento de querer aquela cadeira. E aí, o que eu fui fazer? Eu tinha 30 anos, eu fui para o Senac estudar um curso técnico com pessoas que tinham acabado de sair do ensino médio, de 17, 18 anos. Voltei para a sala de aula para entender como calculava férias, folha. E por quê? Porque eu sabia que se eu tivesse aquele know-how, aquele conhecimento, quando a oportunidade surgisse, eu ia estar preparada tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Então, a pergunta que fica é, você tem clareza de onde você quer chegar? E para isso, a carreira é sua, é o protagonismo que você precisa ter. E aí, qual é o movimento que você vai fazer? Porque não dá para colocar na conta da empresa esse processo, é seu. É a sua carreira que está em jogo. Exatamente. E aí, que é a grande maioria das pessoas que se perdem. E os líderes, se a gente parar para pensar, a grande maioria dos líderes também tem esse pensamento, né? Aqueles líderes, e aí a gente para pensar assim, os executivos que já estão num outro patamar, estão numa outra cadeira, eles já conseguem olhar isso de uma outra forma, porque eles tiveram que fazer essa construção. Que nem você, eu fui para o Senac para aprender. Eu lá atrás, lá quando eu ainda brincava de Rosinha do Chico Bento, eu tive, graças a Deus, eu tive um chefe de recursos humanos maravilhoso, Manuel Brandout, beijo para você, que eu digo que ele foi meu coach de carreira, que na época ele numa conversa informal nossa, ele olhou para mim, eu tinha acabado de me formar em psicologia, entrando numa multinacional na área de recrutamento e seleção, o nosso feijão com arroz. E ele me olhou e disse assim, me fala uma coisa, Gabi, uma conversa informal, você quer fazer o feijão com arroz a sua vida inteira ou você quer sentar na minha cadeira? Cara, eu tinha 23 anos de idade, eu olhei e disse assim, eu quero sentar na tua cadeira. Ele, então, tá bom, mas para isso você precisa desenvolver, precisa conquistar competências. Você precisa aumentar o teu nível de conhecimento, porque a faculdade de psicologia não dá nada, entendeu? Ainda se eu tivesse feito administração, ainda me daria uma base, mas a psicologia me dava recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, e era isso, né? E olhe lá, porque é muito mais focada para a parte de psicanálise. E aí ele acabou trabalhando comigo isso, sabe? Fazendo um sistema de job rotation, eu acabei acompanhando as outras áreas, aí eu acabei acompanhando outros profissionais, aí eu comecei a crescer na minha carreira, comecei a assumir áreas, comecei a fazer cursos também, de entender, e aí para mim o ponto de virada, assim, de trabalhar mesmo com a parte generalista foi quando eu entrei numa empresa de construção metalmecânica pesada, que era a principal fornecedora deles era a Petrobras, e eu costumo dizer que no momento que você trabalha com a Petrobras, você é uma escola, porque você aprende muita coisa, e eu tive a possibilidade de montar um programa de trainee para pessoas trabalharem dentro da área da Petrobras, e aí, nisso aí, eu montei junto com a pessoa que trabalhava comigo na área de folha,
um treinamento para os trainees, para os gerentes de contrato das obras, como que se calculava uma folha e como que se explicava um holerite. As lideranças não sabem fazer isso. Não. Eu não sabia fazer isso, mas tudo bem, a minha formação era em psicologia. Mas a grande maioria dos gestores não sabem fazer. E a gente montou isso, e foi fantástico, porque eu acabei acompanhando junto com ele, e ali, para mim, é o meu divisor de águas, porque literalmente foi onde eu vivenciei a parte do DPzão, sabe? Aquele DPzão antigo, o que realmente calculava na mão, aquele holerite que você explicava direitinho os percentuais de desconto, enfim. E fora a experiência, né, também, que é a experiência da implantação de um programa de trainee dentro de uma empresa com prestação de serviço para Petrobras foi fantástico. Ô, Gabi, nós estamos chegando no final e eu queria que você trouxesse uma mensagem final para pessoas que neste momento estão se sentindo perdidas, por não sabendo, não tendo clareza do que elas querem, ou com vários caminhos que elas precisam decidir. E você, tendo a oportunidade de estar à frente de várias áreas, né, de estar à frente da área de recursos humanos, de vários segmentos de empresa, e não só isso, tendo a experiência clínica, mais a experiência da consultoria, mais a experiência do desvende, você tem ali um rol bem diverso do que você já teve a oportunidade de trabalhar. Uhum. Qual que é esse conselho, assim, final que você daria para essa pessoa que nesse momento está se sentindo sem clareza? Primeira coisa, somos feitos das nossas intenções. Quando eu falo que somos feitos das nossas intenções, eu digo, pega um papel, uma caneta, não é o celular, não é o bloco de notas do celular, não, é o papel e uma caneta. E olha. E escreve a primeira coisa que vier na sua cabeça, por mais absurda que você possa achar. Primeira palavra, escreve. Depois que você escrever, você contextualiza ela. E não precisa contextualizar fazendo um grande texto, não é isso. Você coloca o porquê que você acredita que aquela palavra veio para você. E aí vai vir várias outras palavras. Deixe quieto, guarda esse papel, só guarde e confie. As coisas vão acontecer. Aí você vai me dizer assim, tá, mas o que tem a ver o papel com a caneta, com a palavra? Se você deixar uma semana que seja assim, você pegar nesse papel, daqui uma semana, quando você olhar, muito daquelas coisas que você escreveu foram intencionalmente já movimentadas, já aconteceu alguma coisa daquilo ali. São pequenas coisas, mas a gente precisa intencionalizar. Num mundo que a gente está de IA, extremamente digital, no qual a gente procura conhecimento em vários lugares, quando a gente está perdido, a gente precisa fazer um reencontro com a gente mesmo. E nada melhor do que você ficar de frente para o espelho. E o que é o espelho? É realmente você baixar todas aquelas suas barreiras, silenciar o seu ego, vamos dizer assim, né? E conseguir genuinamente aceitar o que vem na sua cabeça. Então, se ouça essa vozinha. Primeira coisa que vem na sua cabeça é a mais genuína, é a mais verdadeira. Então, intencionalize ela, discorra sobre esse assunto, guarde-o, espere uma semana, pegue-o novamente e perceba como que as coisas já começaram a se movimentar. Somos feitos de nossas intenções. Muito legal. Muito legal, Gabi. Poxa, obrigada por ter vindo. Eu falo que parece que quando a conversa engrena assim, vai que você olha e fala assim, poxa, já acabou. É muito rápido. Exatamente. Mas eu queria te agradecer de você estar aqui hoje, de você ter compartilhado um pouco da tua experiência com tantas áreas distintas. E isso que você trouxe da gente ter intenção nas nossas coisas, eu acho muito importante, porque muitas vezes a gente tá tão perdido que a gente nem sabe começar a olhar pra gente mesmo, o que eu gosto, o que eu aceito, o que eu não aceito, que foram coisas que eu já disse aqui. Então, se a gente partir do básico e fazer esse movimento, eu não tenho dúvida que a gente consegue sair desse limbo, sabe? Ter essa clareza.
Exatamente. Eu, primeiramente, gostaria de te agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, vou agradecer pelo convite para poder estar falando um pouquinho para você sobre a minha história e principalmente sobre esse projeto maravilhoso que é o Desvende-se, né, no qual a gente está ajudando tantas mulheres. Eu já tenho mais de 2.500 mulheres impactadas pelo projeto. Então, mulheres pelo mundo inteiro. Né? Porque na época da pandemia a internet, graças a Deus, a parte online nos ajudou bastante nisso, da gente apoiar bastante essas mulheres, e agora de forma presencial, e eu te convido então a participar do próximo Desvende-se, por favor. Vocês viram que eu vou ter que estar no próximo Desvende-se, eu vou contar pra vocês tudo o que acontece lá, quer dizer, um pouco do que acontece lá. Nem tudo, por favor, Dani. Mas é isso, muito obrigada, Obrigada, Daniela. Gabi, um beijo. Tchau. Tchau.